Blumenau, uma cidade tão alemã que surpreende até mesmo quem vem da Alemanha. Um pedacinho europeu que você enxerga em cada canto, em cada lugar, em gente que veste roupas diferentes, em um Brasil diferente que surpreende o próprio Brasil. É como visitar outro país sem precisar se preocupar com o câmbio, com as fronteiras ou a língua. Claro, tem um sotaque, mas isso não poderia faltar. Faz parte do charme. Você sabia que Blumenau tem a maior Oktoberfest do mundo fora da Alemanha? Só que com um clima bem melhor para tomar um chopp, não é mesmo? Blumenau, a experiência de uma parte da Alemanha que talvez não exista mais nem mesmo na própria Alemanha, está pertinho de você e sem visto de entrada, porque aqui a gente só carimba a alegria de ser cada vez mais Blumenau. Blumenau, o Brasil de alma alemã. Minas tem belezas que encantam e sabores que conquistam. Toda a tradição da culinária histórica se mistura com o novo. Além do encanto aos olhos, ela conquista pelo paladar. Descubra cada ingrediente. Descubra Minas Gerais, o estado da gastronomia. Governo de Minas. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Rosa, eu odeio seu feijão. Ana, minha filha, eu acho seu marido um panaca. Júnior, eu dei o comando da empresa para o seu primo porque eu acho que você não é lá muito inteligente. Boas notícias, senhor Arnaldo. Essas dores no peito são só gases. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Muito boa noite para você que está ligado na Live TV Brasil. Nós somos o Na Barreira, o seu programa de futebol aqui na Live TV Brasil. E aonde você pode nos acompanhar, eu vou te informar. Todas as redes da Live TV Brasil, o www.livetvbrasil.com.br, o Facebook Live TV Brasil 1, YouTube Live TV Brasil, o Twitter Live TV Brasil 10, Periscope Live TV Brasil e no Instagram, @Live TV Brasil. Eu vou agora apresentar os integrantes do Na Barreira. Ao meu lado direito está Diego Ramos. Muito prazer e um bom programa para nós. Grande prazer de estar estreando aí para a galera que está assistindo. Vamos com tudo. Renan Ribeiro, aqui ao meu lado esquerdo. Renan. Grande prazer estar aqui com vocês. Felicidade demais e vamos para cima agora. Bacana. E do Nordeste, estamos com o nosso outro porta-voz, Daniel Rella. Só quero informar a vocês que talvez terá um delay de alguns segundos. Boa noite, tudo bom? Desejo uma grande jornada para nós, paz no futebol e vamos que vamos. Aqui, ó, torcendo pelo CSA. CSA rumo à primeira divisão. É isso aí. Show de bola, Daniel Rella já mostrando todas as cores do Nordeste.
e nós vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, a última rodada, o que aconteceu, e que você vai ficar sempre atualizado aqui todas as terças-feiras na Live TV Brasil. Os jogos, eu já vou pedir para o diretor colocar os gols da sexta-feira aí na tela. Você vai acompanhar enquanto os nossos comentaristas vão fazer seus comentários. Você aqui vai ficar por dentro de tudo, de gols, de lances que vão ocorrendo. Na sexta-feira nós começamos com o jogo entre Sport e Internacional. Você pode ver que o Internacional saiu na frente com o Nico Lopes. Muitos pensavam que aí sim a vitória estava certa e que ia chegar à liderança, mas o Internacional deixou o Sport virar. Renan Ribeiro, esse placar para o Sport muito bom para tentar sair da zona de rebaixamento. Já para o Internacional é aquele jogo que quem quer ser campeão não pode perder. Exatamente. O Sport ele foi movido pela torcida, né? Porque a qualidade do time a gente viu que era bem baixa, mas a torcida inflamou bastante conforme foi o primeiro gol, e o Inter deu aquele famoso vacilo, aquele famoso jogo que não podia perder. Exato. Você também está acompanhando aí na tela os gols de Flamengo e Corinthians. O Flamengo atropelou o Corinthians por 3-0. O Diego Ramos, queria a sua primeira opinião aí sobre essa partida entre Flamengo e Corinthians, a derrota mais com o número de gols que o Coringão sofreu dentro de sua arena desde que inaugurou. Realmente, isso daí mostra duas coisas, né? Óbvio que o corintiano fala que o time estava um pouco relaxado ainda após a classificação na Copa do Brasil e, obviamente, o torcedor do Flamengo ficou feliz, mas reclama que o time, na hora de decidir, não consegue, né? Só quando o jogo não vale muita coisa. Legal. Daniel Hella, você que está acompanhando aí, queria saber o que você achou do atropelo de Atlético Paranaense 4-0 em cima do Bahia, né? Do América, perdão, América Mineiro. O Atlético Paranaense é esquisito, né? Joga muito bem em casa e muito mal fora de casa. Agora recuperou Marcelo Cirino, que teve algumas oportunidades aí, mas assim, faz um campeonato de meio de tabela, né? Acho que errou muito ao insistir no Fernando Diniz, que teve boas ideias, mas mostrou que não teve muita eficiência. Acho que um resultado normal para o que faz o Atlético Paranaense no campeonato. Vai muito bem em casa e muito mal fora de casa. Muito legal. Você também acompanhou aí, passando na sua tela aqui da Live TV Brasil, os gols de Grêmio e Bahia. O Bahia saiu ganhando por 2-0. Parecia que ia surpreender o Grêmio, ia complicar a vida do Grêmio, que também está na luta pelo título. Porém, o Grêmio conseguiu empate, um gol meio polêmico no segundo gol de pênalti, mas um jogador a menos. Jogador a menos, lutou, conquistou o empate. E aí eu queria saber de vocês, então, desses jogos que nós vimos agora, qual grande surpresa que você considera aí, Renan? Surpresa, eu creio que o resultado do Sport não foi uma surpresa, mas foi um ótimo resultado. O Bahia segurar o Grêmio na arena do Grêmio é um baita resultado para eles, né? Saíram na frente, tiveram aquele pênalti meio mandrake em cima do Marinho. Eu acho que eu destacaria o Grêmio e o Bahia, que o Bahia conseguiu segurar bem. Para lembrar que esse jogo aí, o Bahia fez o segundo gol quando já estava com a menos. Então, abriu 2-0 com 1 a menos. Os 2 gols do Grêmio saíram no finalzinho e o último foi bem polêmico, né? Revoltou aí os jogadores do Bahia. Você, Daniel Hella, que está aí no Nordeste, como é que foi a repercussão desse empate do Bahia com um jogador a menos, muita reclamação desse pênalti aí dado para o Grêmio no final da partida? O que você pode dizer para nós aí direto do Nordeste? Tivemos um probleminha, o Daniel ainda não está ouvindo a gente, mas em breve ele já... Agora vai. O futebol brasileiro, como um todo, no internacional também, tem esse problema de arbitragem. Foi bem esquisito, para a gente não usar um outro termo. Certo. A gente tem um pequeno delay, né? Tem que explicar para o pessoal de alguns segundos. Então, voltando a falar, o Grêmio deu sorte de um erro da arbitragem ou ajudá-lo dessa rodada. Mas para o Bahia foi muito triste, né? O Bahia não merecia esse erro da arbitragem, mas vida que segue. Segue aí, Dani, segue falando. Dos outros jogos. Fala dos outros jogos, segue falando dos outros jogos.
Segue falando dos outros jogos. Então, sobre o restante da rodada, a gente, por exemplo, Corinthians e Flamengo, não sei se a gente já vai falar, mas foi assim, 3-0, um atropelo, né? Deu uma dó pela camisa nova do Ayrton Senna, não merecia um atropelo desse, mas de qualquer forma, fica uma bela homenagem que o Corinthians faz, né? E a gente deixa registrado aqui que uma bela camisa, parabéns, mas o Flamengo parece que agora volta à briga, né? Volta à briga do título, tem força para isso e deve complicar um pouquinho aí, tem um confronto direto com o Palmeiras, já a gente fala do líder, para mim favoritaço, mão na taça, mas é importante que a gente diga que esse é um dos melhores campeonatos brasileiros que nós já tivemos em questões de disputa. Muito bom mesmo, e tá todo mundo brigando, tem briga lá embaixo, daqui a pouco começa Vasco e Botafogo, também um jogo que vale muito, se o Vasco ganhar, empurra o Botafogo para a zona do rebaixamento, então o campeonato pega fogo, mas acho que o grande jogo da rodada mesmo foi entre Palmeiras e São Paulo, na verdade São Paulo e Palmeiras, onde o Verdão quebrou um tabu de 16 anos, meu amigo. 16 anos é muita coisa. Então eu acho que esse jogo foi fundamental de toda a rodada, é o jogo que eu destaco. Acho que o Palmeiras vai para cima do título com tudo. Palmeiras é favoritaço. Continua. Fala mais. Outra coisa que eu queria destacar também, infelizmente, falando aqui do Nordeste, né, é a situação do Sport. Acho muito difícil pelo que vem jogando, ainda tem chances, claro, mas o rebaixamento ele vem namorando o Sport há algum tempo, então acho que dessa vez não vai conseguir sair. Já o Ceará com o Lisca doido, aí a gente vê imagens do jogo do Sport, acho que foi o Inter, né, sofreu com o que a gente diz que é no final do campeonato, quem está na zona de rebaixamento engrossa mesmo o caldo, mas acho difícil do Sport conseguir, vem jogando muito mal, não tem padrão ainda, estamos no final do campeonato, já trocou de técnico, já foi de Nelsinho, de Eduardo Batista. Então, vai ser muito difícil. E o Ceará está conseguindo. Na raça, na luta, está conseguindo. Esses são os meus destaques aqui do Nordeste, principalmente. Depois, quando a gente tiver uma deixa, vamos falar aí de Série B, onde o CSA faz bela campanha. Estamos aqui na torcida. Com certeza, Daniel. Muito legal, bacana a sua participação aí, trazendo essas novidades do Nordeste. Nós estamos aqui em São Paulo, no Sudeste. Sempre importante saber o que o pessoal está pensando desse lado. Galera, tivemos ontem, então, o Fluminense atropelando o Paraná. Queria seu comentário sobre essa partida, Diego Ramos, por favor. O Fluminense que está vindo numa fase melhor, né? Passou na Sul-Americana também bem. E o Paraná, o torcedor do Paraná, os jogadores já sabem que, como diz o Denilson, moiou, né? Então foi aquela goleada, o Jadson fez 2 gols, destaque pro menino, não tem muito o que falar. Bacana. Você, Renan Ribeiro, hoje teremos às 9 horas, daqui a pouquinho começa Botafogo e Vasco, o Botafogo precisando vencer para sair logo de perto lá de baixo, e o Vasco tendo que ganhar de qualquer jeito, porque senão, meu amigo, a segunda divisão é logo aí. Vai ser um jogo bem disputado. O curioso é que no último confronto no primeiro turno entre essas duas equipes, o técnico hoje do Vasco era o treinador do Botafogo, e hoje o técnico do Botafogo era o treinador do Vasco. É um pouquinho daquele mercado de treinadores do futebol brasileiro. Mas acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu aponto um favoritismo bem pequeno do Botafogo, que é um time mais organizado. Mas vai ser um jogo bem pegado. Bacana. Vou pedir para o nosso diretor aí, por favor, então, colocar para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Live TV Brasil a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, como que está nesse momento. Vamos lá, você vai acompanhar aqui com a gente. O Palmeiras é o líder, você pode acompanhar aí com 56 pontos, 3 pontos à frente do Internacional. O Internacional com 53 é o segundo. Flamengo encostou 52 pontos. O São Paulo, 52 pontos também, já foi líder, mas essa derrota para o Palmeiras
fez muito mal para o tricolor, não só nos pontos, mas também eu acho que psicologicamente abalou bastante. O Grêmio, 51 pontos, também dividindo suas atenções com a Libertadores, está ali encostado e qualquer vacilo pode colar. Atlético Mineiro, 45 pontos, aí já afastando bastante. Vem o Santos com 39 pontos, Fluminense com 37, Cruzeiro também 37 e Atlético Paranaense 36. O Corinthians, com essa derrota que sofreu dentro de casa, caiu e tem que ficar esperto. Pode ser ultrapassado pelo Botafogo. Pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que vai jogar agora às 9 horas, que pode chegar a 36 pontos. Corinthians 35, Botafogo 33, América Mineiro 32 pontos e daí para baixo é desespero. Bahia 31, Chapecoense também 31, Ceará 30 e a zona da degola. Por isso que a gente disse, ó, observem vocês aí da Live TV Brasil, que acompanham aqui na Barreira, o Vasco da Gama em 17º com 30 pontos, tem que vencer para sair da zona. Se vencer, vai jogar o Ceará para lá. Vamos aguardar. Na verdade, um simples empate já leva o Vasco a sair da zona de rebaixamento. Vitória em 18º com 29 pontos, o Sport 27 pontos e o Paraná fechando. Esse aí caiu, né, Renan? Não, o Paraná está cumprindo a tabela, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar recentemente um jogo do Paraná lá na Vila Capanema. Os próprios torcedores já sabem que esse final de ano aí vai ser bem complicado para eles. Daqui para frente o Paraná virou um passageiro da agonia e vai ter que se preparar já para o ano que vem. Faz o planejamento para tentar seguir no ano que vem. Vamos planejar. Temos mensagens nas nossas redes aí da Live TV Brasil, Renan Ribeiro? Temos sim, ó, nosso querido seguidor Joãozinho. Joãozinho acompanha a gente pelo Instagram do lado da Live TV. Ele pergunta pra gente se nós achamos que o Corinthians tem chance de rebaixamento. Analisando a tabela, uma vitória do Vasco hoje coloca o Corinthians a 3 pontos ali do Vasco e deixa ele a 5 pontos somente da zona de rebaixamento. Diego? Em questão de pontuação, sim, mas eu vejo que tem os times que estão atrás, é difícil de todo mundo conseguir vencer para passar. Então eu acho que é mais pela incompetência dos outros do que mesmo pelo Corinthians. Eu simplesmente faço um desafio aqui para você, Joãozinho, que está assistindo a gente. Se o Corinthians for rebaixado, eu fico nu aqui, porque é impossível isso acontecer, cara. Isso não vai acontecer. O Corinthians, apesar de não estar muito bem no campeonato, mas a situação dos times que estão abaixo está muito pior, né, Daniel Rela? Você vai querer me ver nu aqui ou não tem chance disso acontecer, hein? Ai, 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 ai. Delayzinho chegando lá. Rapaz. Não acredito. É. Olha, vou lembrar aqui que Palmeiras em 2012 conseguiu esse feito, hein? Foi rebaixado e campeão da Copa do Brasil. Eu não sei não, viu, Rodrigão? Eu acho que você pode acabar ficando pelado, viu? É difícil, mas tem que tomar cuidado. Deixo aqui, então, para você que acompanha a Live TV Brasil, no nosso programa de estreia, já vou lançar esse desafio. Os caras já não vão dá para relaxar muito, não. Comigo é assim, eu já vou fazer essa polêmica no programa de estreia mesmo, galera. Se o Corinthians for rebaixado, vai ter que o nosso diretor, o Alan, vai ter que pôr a tarjinha aqui, porque eu vou ficar nu. Eu acho que isso não vai acontecer, mas eu gosto de polemizar, porque eu acho que isso não tem chance. Todos torcem para que não, né? Exatamente. Mais alguma mensagem aí, Renan Ribeiro? Tem uma outra dúvida aqui do nosso seguidor, uma mensagem do nosso seguidor. Um pouquinho, perguntando aqui quantas rodadas faltam para o Palmeiras ser campeão. Quantas rodadas faltam para o seu Palmeiras ser campeão? Eu acho que faltam 10 rodadas. 10 rodadas. Exato. Tá certo. Do jeito que a coisa anda, não vai precisar até a última, não, viu? Não sei dizer a rodada em si, mas eu acho que vai ser antes. Eu acho que não chega até a última rodada, mas as chances do Palmeiras são grandes de levar o Brasileiro e a Libertadores. Agora, se perder nas duas, pode preparar que no final do ano é o apocalipse. Vai ter sofrimento alviverde aí. Galera, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muito mais futebol aqui na Live TV Brasil. Solta o intervalo, diretor!
preciso dizer uma coisa para vocês. Rosa, eu odeio seu feijão. Ana, minha filha, eu acho seu marido um panaca. Júnior, eu dei o comando da empresa pro seu primo porque eu acho que você não é lá muito inteligente. Boas notícias, seu Arnaldo. Essas dores no peito são só gases. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Minas tem belezas que encantam e sabores que conquistam. Toda a tradição da culinária histórica se mistura com o novo. Além do encanto aos olhos, ela conquista pelo paladar. Descubra cada ingrediente. Descubra Minas Gerais, o estado da gastronomia. Governo de Minas. Blumenau, uma cidade tão alemã que surpreende até mesmo quem vem da Alemanha. Um pedacinho europeu que você enxerga em cada canto, em cada lugar, em gente que veste roupas diferentes, em um Brasil diferente que surpreende o próprio Brasil. É como visitar outro país sem precisar se preocupar com o câmbio, com as fronteiras ou a língua. Claro, tem um sotaque, mas isso não poderia faltar. Faz parte do charme. Você sabia que Blumenau tem a maior Oktoberfest do mundo fora da Alemanha? Só que com um clima bem melhor para tomar um chopp, não é mesmo? Blumenau, a experiência de uma parte da Alemanha que talvez não exista mais nem mesmo na própria Alemanha, está pertinho de você e sem visto de entrada, porque aqui a gente só carimba a alegria de ser cada vez mais Blumenau. Blumenau, o Brasil de alma alemã. Voltamos com Na Barreira, ao vivo aqui na Live TV Brasil. Tivemos um pequenino problema, mas já solucionado aqui pelo nosso baita diretor, Alan. Vamos então, antes de entrar no cenário europeu, é necessário comentar, como a gente já falou da tabela, esse grande e importante jogo que teve entre Palmeiras e São Paulo. Com mais detalhes, eu vou pedir para o diretor soltar os lances de Palmeiras e São Paulo. Enquanto o Renan Ribeiro comenta para nós o que você achou dessa partida. Muitos acharam que o jogo seria um pouco mais difícil, mas o Palmeiras foi bem e se impôs bem diante do São Paulo no Morumbi. O Palmeiras soube ser cirúrgico, né? Ele esperou um pouquinho o começo do jogo para ver o que o São Paulo ia fazer, viu que o São Paulo não fez muita coisa e percebeu que o jogo não estava tão difícil. Temos aí esse lance do Daverson no começo do jogo, onde o Sidão acabou pegando a bola fora da área, o juiz não marcou nada. E depois o São Paulo tem poucas chances, tem uma bola parada que o Rodrigo Caio quase faz, e parou por aí o São Paulo. Não teve criatividade, o Nenê muito apagado no jogo, que o São Paulo depende muito do Nenê e do Diego Souza, e os dois muito apagados. Então, assim, o Palmeiras soube criar, soube fazer os gols, e a zaga do São Paulo estava uma mãe nesse jogo, né? Os dois gols do São Paulo foram duas falhas
grotescas, na minha opinião, da zaga do São Paulo. Diego Ramos, o que você analisa dessa partida aí, onde o torcedor São Paulino lotou o Morumbi, esperava que o time daria uma resposta aí nos resultados ruins. Vale lembrar que nas últimas 7 partidas o São Paulo venceu apenas uma. Sim. Uma situação que o time vai se complicando aí por conta de si mesmo. O que você acha? Bom, eu concordo com o Renan na parte que ele disse que o time foi cirúrgico, porque eu acho que é um jeito de jogar clássico e jogos decisivos. As equipes do Felipão costumam ser assim. Eu achei que o jogo seria mais duro, que o São Paulo ia jogando em casa, até para manter o tabu, ia oferecer mais resistência, mas assim, o jogo foi, entre aspas, por ser um clássico, valendo o primeiro lugar, tranquilo pro Palmeiras vencer. Eu vou falar aqui para vocês e para quem acompanha a gente aqui na Live TV Brasil, que o Palmeiras até deu uma tiradinha de pé no segundo tempo, porque se aperta um pouquinho mais, poderia ter feito mais gols, o time acabou... O São Paulo praticamente não fez o goleiro Everton trabalhar, ficou tranquilo lá atrás, tomou 2 gols de cabeça em grandes falhas da zaga São Paulina. Dá para você... Anderson Martins, dá para ver aí que o Daverson cabeceou sozinho, assim como o Gustavo Gomes no primeiro gol cabeceou sozinho, e aí o Palmeiras deitou e rolou, na verdade colocando e mostrando que o time realmente é melhor, só que geralmente nos clássicos igual, o que todo mundo esperava, ainda mais o São Paulo por jogar em casa, porém não foi o que aconteceu. Daniel Hell aí do Nordeste, queria saber sua opinião sobre esse clássico paulista. Você esperava mais também do São Paulo? Como é que foi isso aí? Ah, rapaz, eu esperava mais do São Paulo, né? Aliás, eu tô esperando mais do São Paulo faz algumas rodadas, né? Assim, eu acho que o time sentiu muito a saída do Everton há já algum tempo. Ele ainda não se recuperou, não voltou a ser titular com a mesma forma física. Elenco reduzido é isso, né? Sente muito a saída de um jogador importante. Mas assim, Morumbi lotado, 57 mil pessoas, eu esperava mais. Achei que o Palmeiras fez o que quis no jogo, podia ter feito 3-4-0 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, olha lá, Felipão administrou, fechou a casinha, jogou por uma bola, por 2 para matar o jogo, acabou não fazendo mais gols, mas foi soberano no jogo, né? Aí a piadinha, né? O soberano dessa vez foi o Palmeiras. Aliás, eu registro aqui, na minha humilde opinião, Palmeiras campeão brasileiro de 2018. Deca campeão, né? Seguindo aí a CBF agora, o maior campeão do Brasil é o Palmeiras, e eu acho que vai ser campeão mais uma vez. Tá aí você que está acompanhando o primeiro programa do Na Barreira aqui na Live TV Brasil, já viu que a gente tem a Mãe Diná. A Mãe Diná vem direto do Nordeste e já garante a você que acompanha a gente que o Palmeiras é campeão brasileiro, então o torcedor já compra fogos, já pode marcar o churrasco, que o Daniel Hella, a Mãe Diná do Na Barreira, já cravou. Para ele não precisa nem mais jogar, o campeonato acabou. A Mãe Diná já morreu, Rodrigo. Me ajuda, escolhe um vivo aí. Mas vou pensar um outro aí, porque realmente eles praticamente já todos se foram fazendo essas previsões. Falando sério, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Pelo elenco que tem, pelo que está jogando, pela curva ascendente que está, quem pode parar o Palmeiras? Fala para mim. Olha, na minha humilde opinião, a equipe que pode parar o Palmeiras é o Grêmio de Renato Gaúcho. Acho que é um time que, igual o Palmeiras, mesmo quando joga com o time B, com seus reservas, consegue ter a mesma qualidade, consegue conquistar pontos. E o outro time que eu acho que também pode, porque tem a necessidade de garantir alguma coisa para sua torcida, porque senão a crise vai ficar feia por lá, é o Flamengo. Então acho que Grêmio e Flamengo são os que podem atrapalhar os planos do Palmeiras. Mas que, de fato, o Palmeiras está jogando redondinho, seja com time titular, reserva. Na verdade, o Felipão conseguiu que todos os treinadores antecessores a ele não conseguiram. Fazer esse time do Palmeiras rodar o elenco de uma forma que mantivesse a qualidade. Para você, Renan, existe algum time que pode parar o Palmeiras ou é difícil achar que o Palmeiras vai, agora que assumiu a liderança, deixar esse título escapar? Pensando nos 2 campeonatos que o Palmeiras tem pela frente, que é Libertadores e o Brasileiro, no Brasileiro eu vejo o Grêmio como uma pedra no sapato do Palmeiras aí no caso de título. O Flamengo, eu creio que se chegar é por causa da sua torcida, porque a torcida no Maracanã ela enche, o Flamengo cresce muito.
E na Libertadores, eu acho que um time que pode sim parar o Palmeiras é o River Plate. O Boca, eu acho que ele tá numa fase ruim, o Schelotto tava balançando no cargo. Agora, o River Plate vem jogando futebol muito bom, inclusive vai ser um baita jogo, River Plate e Grêmio. Eu creio que hoje o River Plate na Libertadores, o Grêmio e talvez o Flamengo no Campeonato Brasileiro são os que podem atrapalhar essa disputa que o Palmeiras tem pelo título. Antes da opinião do Diego Ramos, eu queria que você falasse aí no Facebook da Live TV Brasil. Eu quero lembrar você que você acompanha o nosso programa do Na Barreira aqui na Live TV Brasil, ou pelo www.livetvbrasil.com.br, ou pelo nosso Facebook Live TV Brasil, ou pelo Twitter Live TV Brasil 10, também pelo Periscope, também estamos lá, viu? Estamos em todas. A Live TV Brasil está em todas. Live TV Brasil, e claro, muita gente que está acompanhando a gente pelo Instagram, @Live TV Brasil. Não tem como dizer que não dá para assistir o Na Barreira na Live TV Brasil, porque a gente está em todas as plataformas digitais. Se eu não assistir é porque é um orelhudo. Um orelhudo é um Zé Mané. Renan, Facebook, mensagem, quem que tá assistindo a gente aí, os nomes por lá? No Facebook, o Cristiano Rella, tá brincando aí com o Daniel Rella, que é o Vidente Carlinhos. Vidente Carlinhos, aí ó, o Cristiano Rella já arrumou seu nome, viu, meu filho? Não vai ser mais Mãe de Ná, é o Vidente Carlinhos, é você, filhão. Tá chegando o delay no Analém. Ele podia adivinhar o que ele fala, né? Tá chegando no Analém. Quem mais, Renan? Vamos lá, a Adriana Préquero tá dizendo Dali Porco, torcendo aí, dizendo que o Felipão realmente se encaixa no Palmeiras, é a casa aqui, dele. Cortou meu sinal, você pode me dar a deixa de novo, por gentileza, não? Claro, o meu amigo Cristiano Rella, que você conhece bem, que está acompanhando aqui na nossa audiência rotativa, que não para, bem movimentada nas redes sociais da Live TV Brasil, disse aqui, o cara, Daniel Rella, não é a Mãe de Ná, é o Vidente Carlinhos, esse sim está vivo e mandando mensagens diretamente para Daniel passar o que vai acontecer nos campeonatos de futebol. Uma ligação bacana que você tem com o Vidente Carlinhos. E aí, tá chegando lá, gente. O delay é assim que acontece mesmo. E já vai em breve. Tá com delay, Rodrigão. Mas, ó, se eu sou Mãe de Ná, eu não sei. Mas eu aposto que o Palmeiras é campeão. Vamos fazer uma aposta de G4 aqui, não? Vamos cravar? Olha, ele tá com sangue no vidente, hein? Tá querendo realmente adivinhar tudo. Eu vou pedir pro diretor, se puder cortar essa parte aí, para no final do ano a gente soltar esse momento fanfarrão aí, se caso o Palmeiras não for campeão. Se ganhar, vamos dar os méritos e dizer que o nosso vidente Carlinhos está com a bola de cristal, vamos ressaltar, em dia. Mas, se perder, vai ter momento fanfarrão para Daniel Rella aqui no Na Barreira, na Live TV Brasil. Quem mais que está acompanhando a gente aí? Vamos lá, a Paola Muniz, minha amiga Paola Muniz, está dizendo que o São Paulo vai chegar. Que a esperança é a última que morre e o tricolor dela vai chegar. É isso aí, vamos lá. Na minha opinião, é a última que morre, mas morre. Pode ser que ainda chegue a morrer. Pois é. Vamos deixar a Libertadores para o Palmeiras e deixar o brasileiro para a gente. Então essa é a opinião da Paola. Paola dizendo que o São Paulo é campeão brasileiro e o Palmeiras campeão da Libertadores. Bacana, hein, Paola? Obrigado pela sua mensagem. Continue nos acompanhando aqui na Live TV Brasil. Quem mais está acompanhando a gente aí, Renan? Por favor. Dona Ana Beatriz Veiga, um grande abraço. Adriana Préquero, como eu dizia. O Leandro Machado está dando um abraço pro Dani lá, irmão de muitos títulos, mandando um abraço aí, dizendo que o Corinthians e Cruzeiro na Copa do Brasil, o que o Timão traz de positivo para o segundo jogo aqui? Calma, vou fazer o João Kleber, que daqui a pouquinho a gente vai falar de Copa do Brasil aqui no Na Barreira, vai chegar na Barreira na Live TV Brasil, mas você vai poder acompanhar aqui. E nós vamos falar de quem mandou a mensagem, por favor? O nome da pessoa foi o Leandro? Foi o Leandro. Leandro, segura um pouquinho que a gente vai falar bastante ainda dessa final sobre Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians, o primeiro jogo amanhã no Mineirão. Seguindo, então, agora vamos falar um pouquinho dos campeonatos internacionais. Eu quero a opinião de vocês. Muita gente está falando para a gente aqui falar dos campeonatos internacionais. Chegou a hora, então, de nós falarmos dos campeonatos lá de fora. Vamos começar pela Premier League.
Tivemos aí, você vai acompanhar o lance de alguns jogos da Premier League, enquanto os nossos comentaristas falam. E eu queria saber de vocês. Hoje, sim, de fato, é o maior campeonato de clubes nacionais do mundo, enquanto o pessoal que está em casa acompanha os lances de Liverpool e Manchester City. Um grande jogo, um grande clássico. Com certeza. Eu acho que o campeonato inglês ele ficou mais equilibrado depois da divisão de cotas, né? E os times são muito fortes. Então, hoje na Inglaterra, você tem 6, 7 times grandes que disputam os títulos. Esse jogo em especial, Liverpool e Manchester City, deixou a desejar em relação a gols, mas foi um jogo bem disputado. Teve no final o pênalti que o Mahrez acabou desperdiçando ali, o Guardiola foi dar um abraço nele para consolá-lo, mas um jogo que contava com os 2 goleiros da seleção brasileira, né? O Ederson de um lado e o Alisson do outro. É importante da Premier League que não é só os times de cima, são os mais fortes que disputam na Champions com chance de vencer, mas os menores, às vezes você pega um time que está em primeiro ou que está em último na zona de rebaixamento e eles dão trabalho, sabe? Então é equilibrado de ponta a ponta. Não, e é bacana por conta que esse equilíbrio passa por quê? Pelas cotas que são distribuídas de maneira bacana, pelo equilíbrio que é feito, pela organização, que acho que a dona CBF pode aprender bastante, porque a Premier League, de fato, ensina hoje, quem quer ver um bom jogo sabe que assistir Premier League, mesmo que seja, como o Diego falou, um time maior contra um não tão de expressão, pode ver jogo bom. Tá aí o Leicester, que foi campeão, surpreendeu, e jogando um bom futebol, né? Que foi campeão na sorte, não até porque é um campeonato de pontos corridos, se o time não mantiver uma sequência, jamais vai conseguir chegar ao título. Esse jogo acabou 0-0 entre Liverpool e Manchester City, mas apesar disso, o City, como você pode ver aí na sua tela, acabou até perdendo um pênalti, mas foi um jogo bem bacana. Daniel Hell, aí no Nordeste, como é que a galera vê a Premier League, como é que a galera recebe? E você, claro, o que acha da Premier League? E você acha que, de fato, a CBF tem muito o que aprender com a organização deles? Rapaz, a Premier League foi se estruturando, né, para chegar hoje nesse nível de disputa, né? Eu faço um comparativo sempre que vou falar de Premier League com o Campeonato Brasileiro. Quando começa o campeonato, você tem lá 6, 7 times que você acha que podem brigar pelo título. Desde o City, United, Arsenal, Chelsea, por aí vai. E eu acho que isso é o que valoriza. É quando você tem muitos times que podem chegar ao título. Então, claro que isso tem muito dinheiro, tem muito direito de TV, tem muita grana, tem empresários russos que fomentam muito o campeonato, são donos de times, né? Mas, assim, foi algo construído com o passar do tempo, né? Inclusive, Guardiola e alguns técnicos italianos mudaram o que era a escola inglesa antes, mais conhecida com um jogo muito forte, de chuveirinho. Hoje a gente tem bastante técnica, é um jogo muito corrido, né? Uma velocidade incrível, mas eu acho que é merecido esse título de melhor liga do mundo. E eu acho muito legal isso de começar o campeonato e a gente não saber quem vai ser campeão. Então é uma coisa que tem no Brasil, que é o que valoriza o Campeonato Brasileiro, e tem lá. No resto do mundo, você vê uma coisa até pouco chata. Na França vai dar Paris, todo mundo sabe. Na Alemanha, se não der Bayern, é zebra. Então, sabe assim, Portugal é Sporting, Porto, Benfica. E olha lá. Então, assim, isso eu acho que é um diferencial muito grande e a gente tem que valorizar. E a gente tem muitos jogadores brasileiros se destacando lá. Um em especial que eu destaco é o Richarlison, que até chegou para a seleção agora. E incrível a adaptação do Richarlison na Inglaterra. Bacana, Daniel. Um recado aqui também do Elis Ribeiro, grande parceiro do Na Barreira, que ajudou também a fazer parte desse programa, está chegando até você. E a Ana Fátima Ramos, um grande beijo para ela também, nos acompanhando aqui pelo Facebook, né? Pelo Facebook da Live TV Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai para o Instagram para também dizer quem está por lá. O Renan já vai acessar aqui o Instagram da Live TV Brasil. Quem está assistindo nós aí no Instagram, o Renan? Fafá Picose. Grande Fafá Picose. Pablo Bacelar também está acompanhando a gente. Grande abraço, Pablo. Joãozinho é nosso maior telespectador. Grande Joãozinho. Antônio também está acompanhando a gente. Antônio MSOA. Muito bom. Grande Tônio.
Muito bacana. Vamos dando prosseguimento, então, no programa. Eu vou pedir para o nosso grande diretor colocar na tela aí para você acompanhar a classificação da Premier League, após falarmos aí dos jogos. Vamos falar um pouquinho de como está a tabela da Premier League. Vai subir aí na sua tela, você vai acompanhar com a gente a pontuação. Já está aí, ó, você já está acompanhando. Manchester City, o atual campeão, tem 20 pontos e está em primeiro novamente, porém, divide a liderança com o Chelsea e com o Liverpool, também com 20 pontos. Também com 20 pontos. A gente também tem o Arsenal aí com 18 pontos, a mesma pontuação de Tottenham. Vou pedir, Daniel Hella, segue daí. Rapaz, tô olhando aqui a tabela. Incrível a posição do Manchester United, do senhor José Mourinho, né? 8º lugar, embora a diferença de pontos para aí, vamos dizer assim, até o 4º e o 5º não são apenas de 5, mas para quem está disputando o título ali nas primeiras colocações, o City, o Chelsea e o Liverpool, já são 7 pontos. A gente sabe que 7 pontos na Premier League é uma pontuação alta, né? O que eu podia destacar, o que a gente pode destacar é a 6ª e 7ª colocação. O Wolverhampton vai muito bem, tá em 6º, né? Em 7º, empatado, deixa eu ver aqui mais de pertinho, isso, tá em 7º lugar, em 6º está o Bournemouth. Então são 2 times menores aí, que estão à frente do Manchester United e, pelo jeito, vão tirar pontos aí dos grandes times. Vale destacar que o City vai brigar pelo bi aí, muito pau a pau com o Liverpool, pelo que mostra o início de temporada, né? Esse trio do Liverpool aí também já começa em grande nível. Firminão da massa aqui de Maceió, segue fazendo os gols com seu sorriso lindo. Eu acho que vai ser um campeonato muito bom de se acompanhar. Como eu já havia falado agora há pouco, a Premier League é com certeza a melhor liga do mundo. E eu acho que o seu Guardiola é favorito, mas a gente precisa ter calma, porque tem concorrentes muito fortes aí na disputa pelo título. Já voltamos. Muito bacana essa análise sensacional de Daniel Hella, e de fato é isso mesmo. Estranha essa classificação do Manchester United, Mourinho muito abaixo, de fato, do que se espera dele, o investimento que o Manchester fez no seu time, e não sei se ele vai durar até o final da Premier League não, viu? O que você acha, Diego? Então, saiu até nos jornais ingleses que ele seria mandado embora nessa rodada, independente do resultado. O Manchester saiu tomando 2-0 do Newcastle e virou. Com o gol do Sanches, que brigou com o Mourinho, ele brigou com o Pogba também. Então não são só resultados, é o mal-estar com as estrelas do elenco. O Mourinho tem esse problema que a gente conhece bem aqui, que é o Luxemburgo. Ele vai bem, mas ele tem um ego maior do que qualquer outra coisa e às vezes acaba atrapalhando a situação dele, né, Renan? Com certeza. O Mourinho, dizem que ele está ultrapassado, né? E lá na Inglaterra ele está sendo muito questionado exatamente não só pela questão tática, mas pela questão de comportamento. Ele consegue brigar com todos os líderes do elenco do Manchester. E hoje percebe-se que a torcida e o elenco estão juntas e o Mourinho está separado nessa relação. Então, acho que é uma questão de tempo, aí, de algumas rodadas, ele não está mais no comando do Manchester. Realmente ele está pedindo para dar coisa errada, né, Daniel? Você acha o quê? Mourinho é o Luxemburgo que fala idiomas europeus? Rapaz, pior é que a trajetória deles, dadas as diferenças de ligas que ganharam, são parecidas, né? Eu acho que o Mourinho ele tropeça um pouco no fato dele não admitir que podem existir técnicos ou times melhor que eles, pelo menos momentaneamente. Então, aquela entrevista dele dizendo que ele sozinho ganhou mais Liga dos Campeões do que todos os outros técnicos juntos da Premier League, foi como a gente pode dizer, a cereja do bolo podre dele, né? O Mourinho tá tropeçando, eu acho que
questão de tempo de cair no United, questão de tomarem coragem de pagar a multa, mas o clima é insustentável. Pelo que eu acompanho aqui, é uma entrevista pior que a outra, um posicionamento pior que o outro, aquela história do Pogba, ele anunciar que o Pogba não era mais o capitão reserva sem nem perguntarem nada para ele, um cara campeão do mundo, importantíssimo na conquista da França, assim, um dos maiores valores do clube no momento, é muito triste. Eu vejo o Mourinho em queda abaixo, daqui a pouco ele está treinando algum time de Portugal. E muito estranho também essa briga com o Pogba. Com certeza deve ter tido alguns outros problemas que não chegaram até a imprensa, porque num treinamento também eles já se estranharam, não quiseram um cumprimentar o outro, teve uma situação meio complicada. É aquela coisa que a gente está falando. O Mourinho, ele quer ser estrela, só que com um time que tem o Pogba, que é o atual campeão do mundo, aí fica difícil ser estrela, né, Renan? Complicado. E o Pogba é um cara de personalidade forte, né? Ele já é conhecido por ser um cara que não abaixa muito a guarda para os técnicos. O Didier Deschamps deu uma entrevista dizendo que um dos maiores trabalhos que ele teve com a seleção francesa foi controlar o ego. Porque o Pogba é um cara de personalidade forte, mas que quando está ali fechado com o técnico, ele ajuda muito o time, né? Muito, muito bacana. Vamos então fazer o seguinte, primeiro aí no Instagram temos mais pessoas, o Benedito Sabino está com a gente, né? Nosso grande parceiro, o Benedito Sabino, acompanhando aí pelo Instagram da Live TV Brasil. O Benedito Sabino está acompanhando, nossas queridas mães também estão acompanhando, né? Um beijo para as nossas mães. Maravilha. As namoradas acompanhando também, mandaram até um oi agora há pouco, a esposa do Dani também está acompanhando a gente. Um grande abraço para todas elas. O Sabino é um cara de longa data aí que nos apoia bastante, então grande abraço para o Sabino. Grande abraço. Ô Daniel, eu queria saber se você consegue dizer para nós aí, se tem mensagens no site aí da Live TV Brasil, se estão mandando um alôzinho aí pra gente, como é que tá o movimento aí no site da Live TV Brasil? Rapaz, assim você me quebra, eu tô aqui tentando abrir, vamos ver aqui, dá só um minutinho, temos aqui, ó, várias mensagens. Vai vendo aí, então, vai vendo Marcão, não, conseguimos aqui, ó, tendo Marcão Ratones, temos também da Suelen, tá mandando um grande beijo pro Diego, que beleza, hein, Diegão? Tem um grande Rafael Galvão, São Paulino Roxo, tá mandando aqui um abraço, grande Galvão, muito obrigado pela audiência. E tem também o CIBC, tá mandando aqui, que elenco, hein, amigos? Acho que isso é um elogio, hein? Acho que acharam você bonito, Rodrigo. Muito obrigado, CIBC. Você é bonito. Parece sigla de TV americana, hein? É isso, por aqui, esses são os nossos participantes. Show de bola. Show de bola. Vamos prosseguir aqui, então. Vamos falar agora, então, do campeonato que o nosso vidente Carlinhos já também decretou. Não, daqui a pouquinho. Vou deixar para o vidente Carlinhos vir já. Primeiro vamos falar do campeonato espanhol, que a gente tem alguns lances aí também do jogo do Barcelona, do jogo do Real Madrid, e o campeonato espanhol é mais ou menos também isso, né? Barça, Real Madrid, e apesar que o Valência conseguiu esse empate, saiu ganhando, fez o Barça suar, mas o Barça, que tem Lionel Messi, conseguiu empate. Renan, como é que você vê o campeonato espanhol nesse atual momento? Normalmente o campeonato espanhol é dividido somente por Real Madrid e Barcelona. Mas esse ano eles estão querendo dar um pouco de emoção para esse campeonato. Bastante. Né? A gente vai acompanhar daqui a pouco a classificação, viu que o Sevilla assumiu a liderança do campeonato, e o Barcelona, apesar de até apresentar um bom resultado, não está conseguindo alguns resultados no campeonato, e o Real Madrid nem bom futebol ele está apresentando. Dizem até alguns torcedores brasileiros aí do Grêmio, do Palmeiras, que é o Madrid que se cuide. Ô, louco. E é verdade, né? A gente está acostumado com esse campeonato, ter os dois ali brigando, de vez em quando aparece um terceiro, mas que é uma temporada e outra e some, e agora o Barcelona e o Real Madrid estão começando bem mal a temporada, já com pressão, muitas contratações já, né, que o pessoal está questionando, como do Malcom e outros jogadores, então não tá essa moleza toda esse começo para eles, não. Tá certo, eu acho que os outros times até estão dando uma dificultada, mas no final vai ser mais do mesmo. Barcelona, Real Madrid, no máximo o Atlético de Madrid, o Barça, como dissemos aí,
sofreu para empatar, poderia até ter perdido, o Sevilha teve chances, mas cedeu empate. Porém, eu acho que na hora do vamos ver, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, né, ô Daniel? Olá, Diga, Rodrigão, repete, por favor, que eu não consegui entender sua chamada. Bacana. Galera, só mais uma vez explicando como o Daniel está diretamente do Nordeste. Às vezes acontece esse problema da comunicação. Vocês sabem aí que as nossas empresas de telecomunicações às vezes falham. O delayzinho também que tem. Então é só bacana deixar sempre avisado para você que não é que nós estamos doidão e perdidos aqui não. Ninguém bebeu não, estamos tudo trabalhando. Mas acaba acontecendo. Eu disse, Daniel, que o Campeonato Espanhol, agora o Sevilha está na liderança, outros times estão tentando chegar, mas geralmente daqui um pouco, Real Madrid e Barcelona chegam lá na frente e no máximo um Atlético de Madrid. Ou você acha que podemos ter uma surpresa esse ano? Olha, eu acho que esse ano vai ser um pouco menos fácil para Barcelona ou Real Madrid. Não só porque os outros times parecem ter desempenho melhor do que na temporada passada. O Real Madrid, por motivo óbvio, perdeu o Cristiano Ronaldo, se não o melhor jogador do mundo, e não repôs a altura e era impossível repor. No Barcelona, eu acho que é uma questão de entrosamento, de tempo. Eu acho que o Barcelona é favorito ao título, não deve perder essa taça, não deve, mas o começo é bom. Eu acho legal, como eu comentei falando da Premier League, esse negócio de começar uma liga e você falar, olha, esse aqui vai ser o campeão, só não vai se cair um avião da equipe indo viajando. Então, eu acho interessante. Prefiro que seja assim, mas acredito que o Barcelona deve ficar em primeiro mesmo. Legal ver esse início do Sevilha também. Acho que volta às origens. O Sevilha que conquistou aí algumas Copas UEFA, foi muito forte aí na Liga UEFA. E vai endurecer o caldo, né? Talvez faça o papel que o Valência fez alguns anos atrás. Chegou até ser campeão espanhol, Valência, quebrando aí uma sequência grande de ou Barcelona, ou Real Madrid, ou até o Atlético de Madrid. Quem sabe aí a gente consegue ter uma disputa mais legal aí pelas primeiras 4, 5 posições até o final do campeonato. E muito bom também ver o Arthur, né? O Arthur dando show de bola, desfilando seu futebol elegantíssimo, embora estivesse machucado, mas como depois da Copa a gente soube que vários jogadores estavam, só um ganchozinho, um erro do senhor Adenor não ter levado o Arthur para a Copa, mesmo machucado. Bacana, Daniel, muito legal. Vou mandar um abraço também para o pessoal da Estúdio Hit Fit que está acompanhando a gente aí através do Carlos, que também o Daniel conhece, acompanhando o nosso trabalho. Temos mais alguma mensagem no Instagram, Renan? No Instagram temos aí nosso amigo Vinícius Damas, que está acompanhando o nosso programa. O Joãozinho continua. A Tarsila também acompanhando. Tainara Mary Kay acompanhando. Que bacana, hein? Que nome, hein? O marketing, e daqui a pouco vai para o Facebook aí para ver o que está acontecendo, se tem mais gente entrando. Temos a família Hela em peso, na verdade. Família Hela em peso, muito bacana. Exato. Parte dela no Nordeste, parte dela no Sudeste, por todo o Brasil. A família Hela, assim como a Live TV Brasil, você acompanha de todo o Brasil a programação que está sensacional. Lembrando, Na Barreira, seu programa de futebol, que você vai acompanhar aqui todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da noite, estaremos aqui sempre trazendo o melhor do futebol para vocês. Vou pedir, diretor, por favor, coloca aí para mim a tabela, então, do Campeonato Espanhol, como a gente estava falando aí, tá na tela. Sevilha em primeiro lugar com 16 pontos, o Barcelona em segundo com 15, Atlético de Madrid vem na sequência com 15 pontos, e o Alavés e Real Madrid, e também o Espanhol, todos com 14 pontos. Tá tudo bem apertadinho. E o Alavés que tá aí porque venceu o Real Madrid no último rodada. Exatamente. Uma vitória importante aí, até de fato surpreendente. Lá embaixo, como é que tá? Leganés, 7 pontos, Rayo Vallecano, 5 e o Huesca, 5 pontos. Vale lembrar, então, aí que o Villarreal, que não faz uma campanha bacana, está apenas em 16º lugar, com 8 pontos, e precisa dar uma melhorada, hein?
O Villarreal que é o time do nosso querido fenômeno, né? Nosso querido Ronaldo Nazário de Lima, que assumiu como presidente do time. A intenção dele é fazer essa campanha de recuperação da equipe. E até citado pelo Dani, o Valência também, que já ocupou lugares melhores, hoje está no 14º lugar ali, também está muito bem. E claro, como aqui você fica por dentro de tudo, nós também temos os gols aí de Real Madrid e Alavés, que é justamente esse jogo que inverteu as posições. O Real estava na frente, o Alavés acabou vencendo e ficou na frente da tabela. Ô Daniel, o que você achou aí dessa derrota do Real Madrid, rapaz? Surpreendente, hein, meu? De certa forma sim, porque a gente está acostumado a ver o Real Madrid atropelar esses times menores. Mas é aquilo, agora sem Cristiano Ronaldo, perdeu-se o medo. Vai todo mundo para cima. É aquilo, a saída do Cristiano para o Real Madrid, ela é não só técnica, mas ela é um pouco de moral também, assim. Os times agora não tem aquele medo, não tem aquele jogador que você fala, não, olha, se bobear, ele empurra 1, 2, 3 para dentro. Então, eu acho que o Real Madrid vai ter essa dificuldade. É um grande Real Madrid, é a grande potência, porém, é 11 contra 11, meu amigo. E agora não tem o CR7, né? É pedreiro atrás de pedreiro. O Real Madrid vai ter muito trabalho, porque vai todo mundo com mais vontade para ganhar, acreditando que dá para ganhar. Muito bacana. Então é isso, o Campeonato Espanhol, você acompanhou a tabela aí na sua tela, você viu que o negócio está emocionante, e a partir de agora você sabe, toda terça-feira nós vamos te atualizar do Campeonato Espanhol que já falamos, vamos te atualizar também sobre a Premier League, e agora vamos falar do campeonato que o nosso Daniel Reva, também conhecido como Vidente Carlinhos, isso aí vai virar meme, hein? Eu já tô vendo que nos próximos programas vamos ter até memes sobre o nosso vidente. Eu queria que o nosso diretor colocasse aí na tela os gols do surpreendente passeio, por mais que o Daniel falou que o Paris Saint-Germain é campeão, mas foi clássico, rapaz. É Paris Saint-Germain e o Lyon dos nossos amigos Rafael, Marçal, que seguem o Na Barreira. Lembrando, siga também você, o @NaBarreiraOriginal no Instagram, você vai acompanhar muito mais coisas lá. Eles atropelaram com o show de Mbappé, né, Diego? Sim, o Paris, obviamente, era favorito ao jogo, mas ninguém imaginava que seria uma sapecada como essa, né? O Lyon, que antes do Paris receber toda essa injeção de dinheiro, era o time que dominava o futebol francês, foi campeão 7 vezes seguidas, com o Juninho Pernambucano, e é um time que sempre contrata bem, revela bons jogadores, então a gente não esperava que fosse dessa forma. Você, Renan, o que você achou aí? Pô, o que aconteceu com o Lyon aí dos nossos amigos que, tudo bem, o jogo foi na casa do Paris, mas foi um atropelo, um massacre. A gente fica triste pelos nossos amigos, né, pelo Rafael e pelo Marcelo também, o zagueirão. Sim. Mas assim, feliz pelo bom futebol e por ver o Mbappé voltando a apresentar um bom futebol. Ele estava com uma certa seca de gols, tanto que ele comemora tirando a zica no primeiro gol. Mas tirou de vez em 4. E vale observar que o Paris Saint-Germain perdeu o Kimpembe no meio do primeiro tempo. Sim. E jogou o restante do jogo com um jogador a menos. Inclusive o Cavani saiu meio contrariado, mas o Neymar e o Mbappé acabaram ali levando o time nas costas e fazendo com que não tivesse dificuldades. Acho eu até que o Neymar está voltando a recuperar aquele bom futebol que a gente espera dele. Sabemos que o campeonato francês não é tão parâmetro, mas você vê que ele está chamando o jogo para si e que o senhor Adenor esteja vendo esses jogos do Paris Saint-Germain e entendendo que o Neymar gosta de jogar centralizado, não isolado na esquerda como ele joga na seleção. O negócio é o seguinte, vocês estão cornetando pra caramba o Adenor, porque o Daniel já deu uma nele, agora o Renan Ribeiro dando uma cutucada aqui no Adenor, até outro dia era unanimidade, agora os caras já estão começando a pesar. É isso aí que acontece. Você acompanhou aqui na nossa tela da Live TV Brasil que a expulsão do Kimpembe citada pelo Renan Ribeiro foi através do uso do VAR. O árbitro usou o VAR para expulsar o Kimpembe, e aí você também está acompanhando uma entrada do Neymar aí que o juizão amarelou literalmente, hein, Diego? Exatamente, né? Ainda mais se tratando do Neymar. A gente está elogiando, mas né, tem que parar com essas coisas. Não, foi uma entrada que se é nele, ele estava rolando e até agora. E assim, você ganhando, sabe? Tipo, pra que fazer isso? Né? O Neymar não precisa disso, ele sabe.
Ô, Daniel, o que você achou desse jogo, dessa entrada do Neymar maldosa que a gente conseguiu conferir aí na tela da Live TV Brasil, o uso do VAR, que aqui no Brasil a senhora CBF ainda não colocou. O que você pode dizer aí do francês, da Ligue 1, como é dito pelos franceses? Meu amigo Rodrigo, faça um favor, reforça para mim. Quanto foi o jogo mesmo? Foi simplesmente 5-0 para o time de Paris. Com um jogador a menos desde os 30 e pouco do primeiro tempo, é isso? Aos 45 do primeiro tempo, quando o jogador do Lyon também foi expulso. Isso, aos 45 do primeiro, só para te... Não dá. Não tem condição. Esse é o pior, uma das piores ligas que tem. Vai ganhar, acho que o Paris vai ser campeão esse ano com 18 rodadas de antecedência. Não dá. Como é que um time com um a menos faz 5-0 num rival? Direto. Então, assim... Só te alertando que aos 45 do primeiro tempo também teve um jogador expulso do Lyon. E aí, então, no segundo tempo, ficaram 11 contra 11 e... 10 contra 10, perdão. Bom. Então tá bom. Eu não tinha, como eu só acompanhei os melhores momentos, eu não tinha visto esse detalhe da expulsão do Lyon, menos mal. Então o segundo tempo, que foi 4-0, tava 10 contra 10. Mas de qualquer maneira, eu acho que vai ser um dos campeonatos mais fáceis de todos. Acho que o Paris tem muito mais time, muito mais time do que qualquer um. Então vai levar com o pé nas costas. Eu volto aqui dizer para os nossos telespectadores o que eu acho. Eu acho que o Neymar errou aí jogar no Paris. Vai ser sempre a mesma coisa, vai ganhar tudo na França e vai ficar toda a pressão na Champions League. Um jogo ruim na fase de mata-mata da Champions League, tá fora. Então, eu acho que não foi uma boa escolha. Ele tinha que ter ou ficado no Barcelona ou ter ido para outra grande equipe que participa de um grande campeonato. O Paris Saint-Germain é uma grande equipe, mas que não participa de um grande campeonato. E eu concordo com o Renan. Eu acho que o Tite tem que entender que o Neymar é nosso maior craque, o nosso maior jogador, e que ele não pode ficar isolado na ponta esquerda. Chegou um treinador um pouquinho melhor do que aquele banana que estava antes, e já viu isso, e já colocou o Neymar no lugar onde ele pode desequilibrar com todos os seus fundamentos. Drible, passe, visão de jogo. O cara é craque. Vamos parar de encher o saco do cara e deixar o cara jogar bola. Porque santo ninguém é. Tá certo aí, Daniel, soltando a voz, é um dos maiores defensores que eu conheço em vida do menino Neymar. E eu queria te dizer uma coisa, o jogador, quando é o craque, como aí é tão citado pelo nosso amigo Daniel, na minha humilde visão, tem que ter personalidade de falar, professor, me coloca mais centralizado, eu acho que eu vou render melhor. Tenho certeza que se ele falar isso também, o Tite com certeza vai ouvir. Desculpa, mas como é que o Tite ia falar isso pro Neymar? Neymar, tu sabes que quero o melhor que tu pode me dar. Vou te pôr no meio, menino. Ia falar assim. E não é só falar com o treinador. Quando o cara é craque, quando ele se garante no campo mesmo, ele já tem que tomar essa decisão e fazer o que ele acha melhor. Mas como capitão, né? Exatamente. Eu acho que, sinceramente, o Neymar é aquele cara que no time deita e rola, mas na seleção ainda não foi o que muitos esperavam. Dou um outro exemplo. Ronaldinho Gaúcho, gênio, magnífico, mas na seleção nunca foi o gênio do Barcelona. Não que não jogou bem. Não estou falando que o Neymar não jogou bem também pela seleção. Tudo que poderia. Mas não fez o que ele faz nos clubes. Aí vem um monte de história, mas aí tem entrosamento e tudo mais. Enfim, geralmente também o Lionel Messi é a mesma coisa na Argentina. Os grandes craques, às vezes, nas suas seleções, não rendem conforme o esperado. Vou pedir até para o nosso diretor colocar aí a imagem do trio Mbappé, Cavani e Neymar, que a gente vai ter alguns dados aí para passar para vocês. Vocês vão ver que esse trio aí vai dando o que falar. Oi? Pois não, Daniel? Apenas uma informação aqui em tempo real. Botafogo 1-0. Luiz Fernando abriu o placar no Engenhão. Botafogo 1-0. Beleza, muito bacana, informação em
tempo real, você acompanhando aqui, o Botafogo faz 1-0, vai deixando o Vasco em maus lençóis, é complicado. Vai ultrapassando o Corinthians na tabela. O Botafogo ultrapassa o Corinthians na tabela, o Vasco não sai da zona, o Ceará vai ficando feliz que vai se mantendo fora da zona de rebaixamento. É muito bacana essa informação, Daniel, uma entrada espetacular aí do nosso Daniel Hella, também conhecido como Vidente Carlinhos. Queria então pedir para novamente o diretor colocar para nós a imagem aí do trio Mbappé, Cavani e Neymar, o MCN, como é chamado por muitos, e eu vou trazer aqui para vocês comentarem. Nesse trio, isso aqui é dessa temporada atual. Neymar tem 11 gols, Mbappé 10 e Cavani 6. O Neymar tem assistências 4, o Mbappé também 4 e o Cavani 3. Minutos para criar um gol, 82 minutos demora o Neymar, o Mbappé 57, já o Cavani demora um pouquinho mais, 107, mesmo sendo centroavante. Neymar bem participativo, assim como o Mbappé, né? Eles estão dividindo bem essa tarefa, dá para ver que não é só o Neymar que está sendo o cara do time, né, Diego? É interessante, né, que o Cavani, que seria o homem-gol, deveria fazer mais gols que os dois são pontas, é o que tem menos, não só em quantidade de gols, mas também se for ver no aproveitamento ali por minutos, né? E por isso também que eu acho que ele saiu insatisfeito do último jogo, anda meio nervoso por causa disso. Tá pistola! E você, o Renan? É impressionante como eles, de um momento até meio conturbado que eles viviam, hoje eles vivem uma paz entre os três. Exatamente. Muitas das vezes você vê que um deles vai fazer o gol, ele opta em tocar pro companheiro fazer o gol ali em si, então você vê que assim, eles estão bem alinhados. Mas é muito o que o Dani falou, tem que ver tudo isso no campeonato que realmente importa para o Paris Saint-Germain, que é a Champions League. Foi mal no primeiro jogo, foi bem no segundo jogo, agora vamos ver como vai ser o próximo jogo. Com certeza, exatamente perfeitas as colocações. Ô, Daniel, você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse trio aí de Mbappé, Neymar e Cavani? Saiu uma notícia agora há pouco que o seu Cavani tá tristinho, que Neymar e Mbappé não tocam a bola para ele. É uma palhaçada. Eu vou falar essa história, passou dos limites. Tá certo que a imprensa francesa não ajuda, né? Toda hora é uma conversinha, mas saiu hoje que o Cavani está insatisfeito e espera aí uma proposta de algum grande clube para sair. O que eu sei é o seguinte, pode sair o Cavani, que Neymar e Mbappé vão continuar deitando. Pode colocar até o Giroud lá, quem sabe o Giroud faz gol nesse time. Até eu faço gol, me põe lá pra você ver se eu não faço gol nesse time aí. E você, Diego, o que tá achando desses... Então, eu não tenho o número exato agora, mas eu li uma reportagem que mostra os dados entre passes entre o Mbappé e o Neymar e entre o Cavani. A quantidade de passes do Cavani entre o Neymar e o Mbappé é muito pequena. Já do Neymar e do Mbappé é muito grande. Então mostra um pouco que realmente ele tem um pouco de razão de estar bravo. Os caras não estão soltando a bola, hein? O Neymar já tá fazendo seus parça lá na França, rapaz. Vou pedir pro diretor, enquanto isso, colocar a tabela da Ligue 1 do Campeonato Francês. Você aqui na Live TV Brasil não perde nenhum detalhe. E você vai me perguntar, pô, Rodrigo, mas como que eu assisto na barreira aqui na Live TV Brasil? Eu vou te responder, é muito simples e você não tem como não assistir. Pelo Facebook é Live TV Brasil 1, pelo YouTube Live TV Brasil, inclusive lá depois, você que tem um amigo que queria ter visto o programa, que quer conhecer o programa, pode dizer que ele consegue ver esse vídeo depois, tanto no YouTube da Live TV Brasil, como no YouTube do canal Na Barreira, vocês vão poder assistir esse programa para quem perdeu. Também no Twitter Live TV Brasil 10 e Periscope Live TV Brasil e no Instagram, @Live TV Brasil. Não tem como não assistir o Na Barreira aqui, na Live TV Brasil. Vamos para a tabela. Oi, pois não? Rodrigão, desculpa, peço licença aí, a gente está falando aí de como assistir a gente e tudo. Queria aproveitar aqui no nosso chat, no site da Live TV, mandar um abraço para o João Paulo Laranjeira, um grande amigo da época de colégio, está acompanhando a gente, mandando parabéns, falando que está gostando muito do programa. E mandar um abraço também para o Heitor Piffer, de 7 anos de idade, que está acompanhando o programa. O pai dele, Rafael Galvão, disse que o filhão está curtindo muito. Heitor, um abração para você, viu, meu caro? Agradecemos a sua audiência. Um abraço.
É isso aí, grande abraço, Laranjeira, grande abraço, Heitor, pro pai dele também. Rafael, bacana a audiência de vocês, é a razão do Na Barreira tá aqui na Live TV Brasil, trazendo tudo sobre futebol. Tabela tá na tela, Paris Saint-Germain 27 pontos, e eu queria contar para vocês e para o nosso amigo Daniel, que esse já é o maior e o melhor começo de um time francês na Ligue 1. Nunca, após 9 rodadas, algum time tinha completado 27 pontos, 100% de resultados positivos aí no campeonato. Paris, 27 pontos. Na sequência, temos o Lille com 19. O Lille que quase caiu na temporada passada, onde era comandado por El Louco Bielsa. Ele saiu, levou suas loucuras com ele, e o Lille esse ano já está bem melhor, escapou do rebaixamento e vai fazer uma campanha bacana. Olympique de Marseille, que é um time muito conhecido e é o maior campeão da França até hoje ainda, tem 16 pontos. E o Montpellier também 16 pontos. Aí vem Saint-Etienne com 15, Lyon apenas com 14. É muito negativo esse começo de campeonato do Lyon. Vai tendo muitas altos e baixos na competição. O Lyon somando apenas 14 pontos. Indo lá para baixo, um outro destaque muito negativo. O Mônaco, que era considerado um dos milionários franceses, tem 8 pontos. O Nantes, 6 pontos. Nantes que é comandado também pelo treinador que venceu a Premier League com o Leicester, o Ranieri. E o Guingamp, 5 pontos. Pelo menos é legal lembrar também, mandar um abraço para o nosso querido amigo Rafael. Sim, o lateral Rafael, que é irmão do lateral... Desculpa, o Flávio, que é irmão do Rafael. E o meus parceiros. Tem bastante brasileiros lá. Segue, Daniel, segue daí. Alguém me explica o que acontece com o Mônaco? Meu amigo, 6 pontos, 18ª colocação, inacreditável. O começo do Paris, por mais que seja muito bom, mas a gente já esperava, já falamos disso. Agora esse início do Mônaco é uma coisa horrorosa. Não sei como se explica, não sei se o que acontece, acho que ela vive a depressão, né? A depressão do Paris, eu já meio certeza que o Paris vai ser campeão. Então começa muito mal, assim, surpreendente, né? Surpreendente mesmo esse início do campeonato francês. A gente torce aí para que, principalmente o Lyon, que nós temos amigos lá que seguem a gente, dão entrevista para a gente sempre, consiga aí brigar pela segunda, terceira posição, mas esse início do Mônaco é realmente muito ruim. E olhando aqui, o Paris não só ele tem 27 pontos, mas ele tem um saldo de 26 gols positivos. Tá fazendo gol demais, hein? E eu vou contar uma história para você, Daniel, rapidinho, sobre o Mônaco. Posso te contar aí para os nossos amigos da Live TV Brasil? Por favor, eu quero entender o que está acontecendo. O Mônaco, ele foi adquirido por um milionário russo na mesma época do que o Paris Saint-Germain foi adquirido pelos sheiks árabes. Só que o que acontece? Depois de 2 anos, não sei se você lembra, o Mônaco chegou a levar James Rodrigues, Falcão Garcia. O que aconteceu, Diego? O dono do Mônaco se separou. Ele se separou. E a mulher dele tomou metade da fortuna dele. Coisa de mais de 300 milhões. Não você dá dando risada, mas é verdade. Doeu no bolso dele. Mais de 300 milhões. Com isso, ele teve que dar uma segurada nos investimentos feitos no futebol. Começou a investir em jovens jogadores, como foi o Mbappé que apareceu. O Fabinho brasileiro também, que não era tão conhecido, foi jogar lá. Outros jogadores, como o Bernardo Silva, que hoje está no Manchester City. Mudou a filosofia. Parou de ser o time que investia muito e passou a ser a equipe que tenta revelar jovens jogadores. Só que é assim, não é todo ano que vai dar certo isso. Como esse ano, como o Mbappé, não vai aparecer um Mbappé toda hora lá. O que aconteceu? O time está sofrendo e se não abrir o olho vai se complicar. Tudo bem, tem muito campeonato pela frente, mas é um começo muito preocupante. Mas acho que dá para esclarecer um pouquinho, então, por que o Mônaco está nessa situação, né, Daniel? Não, aí é justificável, mas
não pode, né? Se a gente fizer uma comparação aqui, nossa, seria como se a nossa querida Crefisa saísse do Palmeiras, o Palmeiras iria andar com as suas próprias pernas. Então, porque está preparado para isso. É esse o aspecto que eu vejo. Acho que um time grande nunca pode ficar dependendo de uma fonte só. Tem que ter outras vertentes para não acontecer isso. Já imaginou cair para a segunda divisão? Seria muito pesado, né? Embora caem só 2 na França, né? Então, para cair, tem que fazer um esforço tremendo. Exatamente. Eu queria agradecer a nossa audiência que está muito bacana em Minas Gerais, em Goiás, em Fortaleza, aí, região Nordeste que o Daniel está, em São Paulo. Muito, muito obrigado a vocês pela audiência. Hoje é apenas o primeiro programa, vamos nos adaptando, vamos melhorando, mas o nosso selo de qualidade do Na Barreira e Live TV Brasil você já está conhecendo. Informações do Brasil e do mundo aqui para vocês. Muito obrigado, você que acompanha por todas as plataformas da Live TV Brasil, o programa Na Barreira. Futebol, já temos então um encontro marcado, todas as terças-feiras às 20 horas, você sabe. Quer saber de futebol? Não deu para acompanhar, estava corrido no trabalho? Vem com a gente aqui, participa, manda sua mensagem que a gente vai ler. Vocês também fazem parte do programa, vamos fazer esse programa todos juntos aqui na Live TV Brasil. Então é isso, a gente mostrou agora o Campeonato Francês. Opa! Adivinha? Maxi Lopes empata para o Vasco. Maxi Lopes vai virando aí um ídolo vascaíno. Quem diria, hein? Chegou gordinho, pesadão, mas agora só dá ele. 1-1 no Engenhão. Ele chegou com aquela música lá, ô, pesadão, pesadão, ô, e agora já tá emagrecendo, mas vai ser o salvador do final do rebaixamento, porque virar ídolo assim também é uma situação meio chata, né? O cara virou ídolo por não fazer o time cair, né? Mas no estado físico que ele chegou, tá bom. Porra, que ele está ainda, né? Ele está ainda recheado. Tá maravilhoso. Então, eu quero lembrar para vocês que vamos ter jogo da seleção brasileira, né, Renan? O Brasil enfrenta a poderosa e maravilhosa Arábia Saudita. O jogo será às 13 horas, se não me engano, às 13h30. Sim. E hoje, inclusive, o Tite divulgou qual vai ser a escalação, né? E até para encarar a poderosa Arábia Saudita, o Tite vai com 3 volantes. Olha aí. Isso não surpreendeu. Tá com medo, hein? Tá com medo. Fred, pelo jeito, tá ganhando a vaga de titular dele, que é um jogador que eu não consigo entender o que faz ali. Mas tudo bem, a gente tem que respeitar o Adenor. Renato Augusto ganha mais uma vez uma chance no time titular. O Ederson começa como titular no gol. Ele já explicou que o Alisson vai jogar contra a Argentina na próxima terça-feira. E o Ederson agora contra a Arábia Saudita. E é um jogo que, teoricamente, tem tudo pro Brasil aí dar uma sacolada de gols na Arábia Saudita, né? Sim, lembrando antes de passar aqui pro Diego que os programas ficam disponíveis em todas as redes. Você pode compartilhar para que seus amigos também comecem a ver. Vamos falar do Na Barreira aqui na Live TV Brasil. Vamos marcar um encontro com o pessoal agora todas as terças-feiras aqui na Live TV Brasil, por todas as redes, que antes de terminar o programa, se você ainda não viu, vai saber onde mais passa. Diego, Brasil e Arábia Saudita, dia 12, às 15 horas, horário de Brasília, só confirmando aí para quem assiste a gente. Feriado, a galera, não sei se é o melhor programa por feriado. É isso que eu ia falar, né? É um programa muito atrativo, né? Mas assim, o que a gente espera do jogo é que o Brasil faça o que o Paris Saint-Germain fez com o Lyon, né? No mínimo. Mas, como o Renan disse, não dá para entender o Renato Augusto, que ele já tem uma idade que não vai dar para jogar a próxima Copa. Vamos ter a oportunidade de jogadores mais jovens, como o Arthur, por exemplo. O Fred não está bem nem no Manchester, não sei o que está fazendo também. Só gostei do Ederson, que para mim é um goleiro melhor que o Alisson. O nosso amigo Daniel Rella, ele vai querer dar o pitaco dele sobre a seleção brasileira, obviamente, com a sua qualidade na opinião. Tem que sim, claro, com certeza. Mas antes de você falar a sua opinião sensata e coerente, eu queria saber do vidente Carlinhos Rella o que ele imagina do resultado para essa partida entre Brasil e Arábia Saudita. Não, é lógico que o Brasil, se forçar um pouquinho, mete de 5 para cima. Mas assim, uma pitada de informação. O Tite vai com um time diferente, vai fazer alguns testes. Deve começar com Ederson, Fabinho, Marquinhos e Pablo e Alexandro.
Então aí o Pablo, primeira vez convocado, já vai ter uma chance como titular. Casemiro, Fred, Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Sinceramente, eu acho esse meio de campo muito defensivo. Casemiro, Fred e Renato Augusto. Mas é o Tite, né? Acho que o Tite tá dando valor ao Fred, acredita muito nessa subida dele, mas o Tite poupa aí, né, alguns jogadores para o próximo jogo contra a Argentina. Então a escalação do treino de hoje foi com Ederson, Fabinho, Marquinhos, Pablo e Alexandro, Casemiro, Fred, Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. É 5-0, por aí. Tá. Eu queria que o vidente Carlinhos Hella, ou melhor, Daniel Hella, que acabou de passar esse placar, lesse para nós como é que está o chat do site aí da Live TV Brasil, onde o pessoal também está acompanhando o nosso programa. Daniel, temos mais mensagens aí? O João Paulo Laranjeira está participando bastante aqui, está dizendo que vai compartilhar com todos os grupos de futebol, desejando sucesso. E disse aqui, faz um comentário sobre o Corinthians aqui, que o Jadson joga no Corinthians muito melhor que vários jogadores novos. Realmente, o Jadson hoje é quem lidera o Corinthians em qualidade técnica. Show de bola. Já então que você aproveitou a mensagem do nosso amigo Laranjeira aí no site da Live TV Brasil, vamos então falar da decisão da Copa do Brasil que ocorre amanhã. É o nosso último assunto aqui do programa. A gente já está chegando no nosso horário, mas está muito bacana. Isso aqui é só o primeiro, você vai acompanhar muito mais. Então vamos lá para o nosso último assunto. Queria dizer o que você espera aí, Diego, dessa final entre Corinthians e Cruzeiro. Na verdade, amanhã é o primeiro jogo no Mineirão entre Cruzeiro e Corinthians. Bom, o Cruzeiro, todo mundo sabe que é favorito, tem peças melhores, não se desmontou igual o Corinthians no meio da temporada, porém é um favoritismo ali que na hora que o jogo começa não tem essa. O Corinthians provou isso contra o Flamengo e para o Cruzeiro era até melhor enfrentar, por exemplo, o Flamengo ou um outro time mais forte, porque o Cruzeiro ele gosta que o adversário vem para cima, e o Corinthians é justamente ao contrário. Então ele pode até se complicar como se complicou com equipes que jogam assim no próprio Campeonato Brasileiro. Bacana. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar na tela aí as possíveis escalações das duas equipes. Só que eu vou avisar aí, o De Arrascaeta não tá, é o grande desfalque aí do time do Cruzeiro, vai fazer muita falta, mas vamos lá. O Cruzeiro deve vir com Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva e Thiago Neves, Robinho, Rafinha e lá na frente o Barcos, time comandado por Mano Menezes. Já o Corinthians deve chegar com Cássio, Fagner, que vem se recuperando de lesão e deve ir, tem que ficar, é importante, mas tem que tomar cuidado para ver se ele realmente está recuperado dessa lesão. O zagueiro Léo Santos, jovem que eu acho que está fazendo uma boa atuação ali na zaga do Corinthians, ao lado de Henrique. Aí na lateral esquerda temos o não muito quisto. O corintiano sente arrepio. Não muito quisto pela torcida alvinegra, Danilo Avelar. E já nos volantes, Ralf Gabriel. E aí lá do meio para frente temos o Cleison e Jadson, que foi citado aí, que vem jogando muito melhor com os meninos. Matheus Vital também completa o meio. E na frente ali, fazendo um falso 9, também às vezes criticado por quem não é corintiano, mas elogiado por quem é Romero. O treinador é o Jair Ventura. Ô Daniel, o que você acha aí desses dois times? Favorito aí é o Cruzeiro mesmo? Acho que sim, né? É claro que numa final dessa, é aquilo que a gente sempre fala, um jogo ruim, quem fizer um jogo ruim pode acabar pagando o pato, né? Então, existe um favoritismo do Cruzeiro, eu acredito que o Cruzeiro é favorito sim, mas passa por um bom primeiro jogo, coisa que o Flamengo não fez com o Corinthians e coisa que o Cruzeiro não vem fazendo em casa. O Cruzeiro não vem jogando bem em casa, não consegue fazer o placar que precisa e aí se complica. Então, eu acho que passa muito pelo primeiro jogo. Me surpreende muito a escalação do Jair Ventura, que se a gente comparar a escalação do primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã, ele quase colocou 8 zagueiros no time para defender e agora coloca
mais ofensividade, um time mais rápido. Eu acho que o Matheus Vital realmente pedia a passagem. Eu acho que o Cleison também merecia ser titular. Então esse quarteto aí, Matheus Vital, Cleison, Jadson e o nosso querido Romero, que eu chamo o Romero de querido porque muita gente critica, mas todo mundo queria um Romero no seu time, eu tenho certeza. O Romero briga por todas as bolas há 4, 5 anos que ele joga no Corinthians, eu não sei exatamente desde quando, mas é incrível a dedicação do Romero. Então, se ele tecnicamente não é um grande jogador, na raça, na vontade e no profissionalismo, ele está muito à frente. Então, eu acho assim, 60% para o Cruzeiro, 40% para o Corinthians, mas o primeiro jogo pode mudar muita coisa. O Corinthians deu sorte no sorteio e pode conquistar esse título mesmo com um time desconfigurado nesse segundo semestre. Bacana. Eu só queria dar um pitacozinho aí, que o Daniel falou, nosso amigo Daniel. Ela falou sobre o Jair Ventura, da forma que ele escalou o Corinthians contra o Flamengo. Ele tinha acabado de chegar, pegava um time aí que estava na beira do caos, como dizia uma música. Para não dizer no caos. No caos, estava virando um passageiro da agonia. E ele fez o que ele podia fazer, fecha a casinha e depois a gente pensa em jogar. Querendo ou não, foi uma atitude que deu certo. E agora sim, ele está tendo mais tempo de trabalho, está conseguindo soltar um pouco o time e conseguiu, tudo bem que esse jogo do Flamengo, que foi o último, acabou tendo esse problema de sofrer 3 gols do Flamengo, mas conseguiu dar uma consistência maior à zaga alvinegra, viu? Ele testou no treinamento de hoje, né? Ele testou uma opção consiga. Ele testou o Pedro Henrique também na lateral direita, até para tentar fechar mais ainda a zaga. E ele testou novamente o Mantuan na lateral direita. Eu vou falar só uma coisa. O Pedro Henrique de lateral direito é igual eu tocando numa orquestra. Não dá. Pelo amor de Deus. Ô, Jair, você tá maluco, rapaz? O Pedro Henrique não dá, né, Daniel? Então, eu ia falar até isso. Eu li numa reportagem aqui que o Pedro Henrique é opção para lateral direita se o Fagner sentir. Eu juro que eu não entendi nada. Porque assim, se ele tem pinta de alguma coisa, é de zagueiro. Do resto não dá. Mas é o Jair, né? Então, eu acho que ele deve ter os seus motivos. Deve ter sentido o Mantuan muito inseguro, que é o que a gente sente do Mantuan, um bom jogador, foi muito bem, mas na lateral ainda não conseguiu demonstrar segurança, talvez merecesse uma chance como volante, que é a posição dele de origem, mas Pedro Henrique de lateral não dá não. Eu prefiro você, viu, Rodrigão, mesmo com essas suas pernas finas aí. Obrigado, você sabe que tem qualidade com a bola no pé aqui, né, garoto? Mas é só para deixar claro, Daniel, eu ouvi dizer que o Jair estava propício a não queimar mais o Mantuan utilizando ele na lateral, porque todo mundo sabe que a posição de origem ele começou na base como um 10, foi recuado para um volante, e estava, na verdade, no time profissional sendo sacrificado como um lateral. Parece que o Jair está querendo utilizar ele como volante aos poucos. Eu acho bacana. O Mantuan já se expôs muito querendo ajudar o time e acaba tem talento, né? Fora da posição dele. Só que é o seguinte, mas também você não pôr o Mantuan e pôr o Pedro Henrique, meu amigo. E vale lembrar que foi o Paulo Roberto que ano passado ele fez essa função por o Corinthians não ter um reserva e foi bem. Ele até jogou muito bem o jogo contra o Grêmio. Ele só não é opção nesse jogo porque ele tá contundido. Ele tá machucado, né? Então ele teve que postar outra opção. Exato. Alagoas aí em peso também assistindo na barreira aqui na Live TV Brasil. Aí o Nordeste de Daniel Hella sendo bem representado aí, Fortaleza, Alagoas, a Bahia também acompanhando a gente. Vamos mostrar a última imagem, então, para a gente fechar o nosso programa, já vamos chegando ao final, que é sobre Mano Menezes ao comando do Cruzeiro. Bons números. O Mano completou 800 dias no comando do Cruzeiro, foram 164 partidas, 78 vitórias, 49 empates, 37 derrotas, 229 gols o seu time fez e sofreu 143 gols. O Mano já foi campeão da Copa do Brasil em 2017 pelo Cruzeiro e campeão mineiro em 2018. Nesse ano, então, o Cruzeiro já conquistou o título. E você acha o quê, Diego? Para a gente encerrar,
sua opinião sobre Mano Menezes? O Mano Menezes, principalmente questão de Copa do Brasil, ele tem muita experiência, foi vice e campeão com o Corinthians em 2008 e 2009, então é um treinador que ganhou ano passado também, o atual campeão. Ele sabe jogar esse tipo de campeonato, mata-mata. Às vezes o torcedor se irrita com a insistência defensiva dele, mas dá resultado. Ele já mostrou isso, você pegar o currículo dele vai ver os títulos. Ele em Copas é bacana, né, Renan? Pontos corridos já sofre bastante. Ele vem da mesma escola do Tite, né? Que é a escola do Felipão também, que é aquela alma copeira que eles dizem. Renan, desculpa te cortar, mas ele também veio da Batalha dos Aflitos. Então esse cara sabe sofrer, né? Ele está acostumado a fazer aquele jogo que é por uma bola, tentar uma bola aérea, uma oportunidade, fechar a casinha e tentar. Acho que a intenção do Mano agora é que ele vai sofrer um pouco. É que o Cruzeiro não costuma jogar bem em casa, né? O Cruzeiro costuma jogar bem fora. E com times que se defendem. Exato. E agora eu tenho a impressão que esse jogo vai ser um jogo chato. Porque o time do Mano não gosta de atacar e o Corinthians muito não ataca menos fora de casa. Então vai ser aquele jogo muito estudado, muito assim, de poucas oportunidades, mas que no segundo jogo, independente do resultado que venha para São Paulo, eu acho que o Corinthians vai agredir um pouco mais até pela torcida. A torcida vai levar o time para frente e vai ser bem bacana. Bacana, muito legal. Daniel Hella, eu queria que você lesse mais uma vez os chats aí para nós e, na sequência, opinasse sobre Mano Menezes no Cruzeiro, o que você acha dele, aí para o nosso último assunto do programa. Eu sou fã do Mano, eu acho que o Mano foi muito injustiçado, principalmente quando esteve à frente da seleção. Pegou uma missão difícil de renovar a seleção, de colocar Neymar em campo, Ganso e naquela época até todos aqueles jogadores que despontavam. Demorou para acertar o time e quando acertou foi mandado embora. Então é um grande treinador, defensivamente sobra. Quando tem tempo de trabalho faz grandes trabalhos. A gente não pode nunca esquecer o que ele fez no Grêmio, o que ele fez no Corinthians, o que ele vem fazendo no Cruzeiro. E acho que não tem nenhum trabalho do Mano, desde que a gente o conhece, que o acompanha, que você vai falar, não, esse trabalho foi ruim. Não tem, nem na seleção, como eu disse. Então, sou fã do Mano. Queria só deixar aqui uma sugestão. A gente faz os nossos palpites, né? Para quem acompanha a gente aí direto, toda rodada a gente tem os nossos palpites. Queria saber o palpite de vocês para o primeiro jogo. O meu eu antecipo. Eu acho que o Cruzeiro ganha o jogo por um golzinho de diferença, 1-0, 2-1. Eu acho muito difícil do Corinthians conseguir segurar o empate ou até mesmo uma vitória. Então o Cruzeiro deve ganhar de 1-0. Jogo isso aí para vocês, quero ver se vocês saem de cima do muro aí, cada um dá seu placar para a final. Voltando, só falando um pouquinho sobre o Cruzeiro, essa ausência do Arrascaeta joga muito nos ombros do Thiago Neves construir mais. No jogo contra o Boca, se o Thiago Neves tivesse sido um pouquinho mais eficiente, um pouquinho mais de participação, eu acho que com certeza a gente iria assistir um duelo entre Cruzeiro e Palmeiras na Libertadores. Eu acho que faltou muito. O Thiago Neves, que é conhecido por ser um jogador de momentos decisivos, já fez 3 gols em final de Libertadores, já fez gol em final de Campeonato Carioca. Faltou um pouco do Thiago Neves no jogo contra o Boca. Então agora ele está sendo muito cobrado. A torcida do Cruzeiro espera muito de Thiago Neves para esse jogo. E o Jair Ventura, que não é bobo, não é nada, deve colocar o Gabriel ali no cangote dele para tentar segurar o Cruzeiro. Mas também temos que destacar o papel do Robinho. Robinho, um dos renegados da primeira leva de contratações do Palmeiras. Eu considero um grande jogador e acho que também pode fazer a diferença. Acho que esses são os 2 jogadores que o Corinthians tem mais que se preocupar. Do lado do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer um jogo tranquilo. Não pode se afobar, perder a concentração, porque se perder a concentração, o Corinthians consegue ali achar uma brechinha numa bola parada, numa fugida do Cleison, fazer um golzinho, fechar a casa e aí fica difícil. Mas o meu palpite, como eu já falei, acho que o Cruzeiro leva melhor por um golzinho de diferença, 1-0, 2-1. E vocês? O que vocês me dizem?
Só queria então, Daniel, aproveitando aí com o seu palpite, que você dissesse, tem mais alguém aí no chat do nosso site da Live TV Brasil? Vamos ver aqui, olha, a Roberta desejando sucesso, mandando várias palminhas pra gente. O João Laranjeira voltou novamente perguntando quem a gente acha que é o favorito, né? Eu já falei, acho que algum de vocês aí já falaram. E esses são o pessoal participando aqui com a gente. Aí eu pergunto, placar, meu amigo, eu quero saber, palpitrômetro do Na Barreira, cadê? Bacana, palpitrômetro do Na Barreira, difícil, hein? Trabalhinho, rapaz. Eu queria saber, então, para a gente encerrar, primeiro eu queria agradecer sua participação. Renan, estaremos aqui novamente na próxima semana. Para você encerrar a sua participação Na Barreira aqui na Live TV Brasil hoje, palpite para Cruzeiro e Corinthians na primeira partida. Jogo pegado, jogo com poucas chances, Cruzeiro sai na frente, placar para mim de 2-0. Gol de Hernan Barcos e de Robinho. Bacana. Diegão, muito obrigado pela participação. A gente vai se encontrar aqui todas as terças-feiras e eu queria que você falasse aí, vamos lá, palpite na lata. Bom, não sou o pai Carlinhos, mas para não ficar em cima do muro, acho que vai ser aquele placar elástico de 0-0. Bacana. Eu, Daniel Hella, vou encerrando aqui. Queria primeiro te agradecer, mandar um grande abraço aí para você do Nordeste, dizer que a gente vai estar aí batendo essa bola, trocando essas figurinhas, você trazendo notícias do Brasil inteiro. E claro, para o pessoal do Nordeste que está acompanhando a gente, Alagoas, Fortaleza, Salvador, fica tranquilo que com o Daniel vocês vão estar também ouvindo as equipes aí da região de vocês sendo faladas aqui na Live TV Brasil. Daniel, muito obrigado pela sua participação e quando você me devolver, antes de encerrar, pode deixar que eu vou dar meu placar também, tá? Valeu, querido. Valeu, Rodrigão. Obrigado. Queria agradecer a todo mundo aí que está participando hoje com a gente, não só os nossos amigos, nossos familiares, o grande Alan Banas. Alô, Alan Banas, nosso diretor. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança, pelo trabalho. Convido todo o pessoal para conferir a programação da Live TV Brasil, que é espetacular, de muito boa qualidade, que está chegando para ficar. A gente veio para ficar e vamos embalar. Dizer também, fazer uma nova menção aqui ao CSA, torcendo muito aqui pelo acesso do CSA, para que a gente possa fazer entrevistas aqui com o pessoal da primeira divisão e também deixar no ar aqui. Estou programando uma entrevista com ninguém mais, ninguém menos que a Rainha Marta, em breve no Na Barreira. Rodrigão, Diego, Renan, um grande abraço, um beijo e tamo junto. Valeu, Daniel Hella, sempre com as suas opiniões bacanas. E também, se você quiser saber sobre o seu futuro, procure esse garoto, ele está sempre aí trazendo, antes de qualquer um saber o que vai acontecer. O meu placar para encerrar é que o Cruzeiro vence por 1-0, vai ficar aberto para o segundo jogo, mas acho que o Cruzeiro sai na vantagem amanhã no Mineirão. Só relembrando, agradecendo a sua audiência, que acompanhou a gente pelo www.livetvbrasil.com.br, Facebook, Live TV Brasil 1, YouTube, Live TV Brasil. Lá você vai poder acompanhar o programa na íntegra. Se você tem algum amigo que perdeu, avise-os. Está lá em todas as plataformas, você consegue acompanhar o que aconteceu. Periscope, meu amigo, esses trabalhinhos aqui me quebram. Live TV Brasil. E no nosso Instagram, @Live TV Brasil. No @Na Barreira Original, que é o nosso Instagram, você vai acompanhar também o que vai acontecer do nosso programa aqui na Live TV Brasil e outras novidades que a gente vai postando todo dia, te atualizando. Queria agradecer vocês que acompanharam o programa de todas as regiões do Brasil, dizer que foi apenas a nossa estreia, vem muita coisa bacana por aí. Agradecer ao Alan Banas, nosso diretor, que também desenvolveu esse trabalho magnífico, e se você está vendo essa qualidade, tem o dedo dele. A programação, como o Daniel já disse, da Live TV Brasil, está muito bacana. Tem programa para quem gosta de todos os assuntos, falado assim, ó, cara a cara com você, do jeito que você gosta de ouvir. Aqui não tem frescura, não. Então é isso. Um grande abraço do Na Barreira e na próxima terça-feira, às 20 horas, nós voltamos com tudo sobre o futebol. Um grande abraço e até lá.
Blumenau, uma cidade tão alemã que surpreende até mesmo quem vem da Alemanha. Um pedacinho europeu que você enxerga em cada canto, em cada lugar. Em gente que veste roupas diferentes. Em um Brasil diferente, que surpreende o próprio Brasil. É como visitar outro país sem precisar se preocupar com o câmbio, com as fronteiras ou a língua. Claro, tem um sotaque, mas isso não poderia faltar. Faz parte do charme. Você sabia que Blumenau tem a maior Oktoberfest do mundo fora da Alemanha? Só que com um clima bem melhor para tomar um chopp, não é mesmo? Blumenau, a experiência de uma parte da Alemanha que talvez não exista mais nem mesmo na própria Alemanha, está pertinho de você e sem visto de entrada, porque aqui a gente só carimba a alegria de ser cada vez mais Blumenau. Blumenau, o Brasil de alma alemã. Minas tem belezas que encantam e sabores que conquistam.